Fala galera que se liga no Mestres da História, chegando aqui na área o professor Edenilson Moraes, na condução desse processo pedagógico, trazendo novas videoaulas que irão maximizar o seu estudo, a sua preparação para os vestibulares e também para o Enem. E hoje, pessoal, eu trouxe uma aula especial para a gente comentar. A gente vai falar ao longo da aula de hoje sobre as temáticas que têm a maior incidência nos exames do Enem. Aquelas temáticas que mais aparecem, aquelas que são mais recorrentes nos últimos anos, principalmente quando a gente fala do novo Enem de 2009 para cá. Então tem uma série de temáticas que estão aparecendo nos últimos anos e a gente vai fazer um comentário rápido sobre cada um desses temas. Ou seja, a gente vai fazer na aula de hoje uma espécie de top 10 com as 10 temáticas que são mais abordadas. Temas que são fundamentais para o seu estudo, temas que irão potencializar ainda mais a sua aprendizagem. Então, vamos lá, vem comigo que a gente vai fazer essa análise na aula de hoje. Vamos lá então, começando com o top 10. O número 10 aí, pessoal, movimentos sociais. Todos os anos, via de regra, aparece algum assunto, uma questãozinha do Exame Nacional do Ensino Médio, lá na temática de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, abordando movimentos sociais. Lembrando que movimentos sociais são ações coletivas, portanto, priorizam uma conscientização social coletiva. São lutas em busca de reivindicações as mais variadas possíveis. Existiram movimentos sociais ao longo de toda a nossa história. A história humana está repleta de lutas, lutas coletivas, lutas reivindicatórias. Foi assim na Roma Antiga, por exemplo, quando os plebeus se organizaram exigindo seus direitos, exigindo leis escritas, exigindo o direito da participação política, o fim da escravidão por dívidas. Foi assim nas revoltas promovidas pelos camponeses, as famosas jaqueries, durante a vigência do feudalismo, durante a Idade Média. Foi assim na luta dos operários, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Foi assim com as mulheres, o movimento das sufragistas, exigindo o direito à participação política também. Em relação à história do Brasil, a gente tem alguns movimentos muito importantes. Lutas autonomistas são movimentos sociais. Se a gente for analisar, por exemplo, as famosas revoltas coloniais, as revoltas nativistas, são movimentos sociais. Foram grupos sociais ali, determinadas camadas da sociedade que se organizaram para reivindicar determinados direitos. Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, uma série de movimentos que a gente conhece como revoltas nativistas. O mesmo se aplica também, pessoal, para os movimentos emancipacionistas. Lembra? Aqueles movimentos que reivindicavam a emancipação política brasileira, ou seja, a nossa independência. Nisso você pode citar, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817. A gente pode citar também a Confederação do Equador, no contexto do Primeiro Reinado, aquele movimento que aconteceu, que começou lá em Pernambuco, sob a liderança do Frei Caneca e demais personalidades políticas pernambucanas contra o despotismo do imperador Dom Pedro I. A cabanagem, pessoal, que é a mais popular das revoltas ocorridas durante o período regencial. Você tá ligado? Você sabe muito bem que o período regencial é um dos momentos mais turbulentos da história do Brasil. Olha como aconteceu revolta durante as regências. Teve cabanagem, teve sabinada, balaiada, revolta dos malês, guerra dos farrapos. E de todas essas revoltas mencionadas, pessoal, a mais popular
nas suas reivindicações e também no envolvimento foi a cabanagem, uma revolta que foi reprimida de forma violenta pelas autoridades lá na província do Grão-Pará, no contexto histórico do período regencial. Mas não fica só por aí não, pessoal. Durante a República a gente tem uma série de movimentos. Na República Velha, então, a famosa Primeira República é a primeira fase republicana brasileira, de 1889 até 1930. Olha como aconteceu o movimento, gente. O movimento operário que se organizou nessa época chegou a realizar greves exigindo redução da carga horária, melhoria nas condições de trabalho, melhores salários, contando inclusive com a influência dos trabalhadores imigrantes que trouxeram as ideias do anarcossindicalismo, que foi muito forte no Brasil nesse período. Além disso, temos várias revoltas, revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, revolta da chibata, da Marinha Brasileira, você tem o movimento do tenentismo, a Coluna Prestes, temos Canudos, Contestado, que são movimentos messiânicos importantíssimos. Todos esses temas são fundamentais, você precisa estudar com bastante dedicação, se debruçar sobre essas questões. E não se preocupe, ao longo do ano a gente traz uma série de videoaulas analisando de maneira pormenorizada cada um desses temas. Por enquanto a gente está só fazendo uma descrição dos temas que são mais abordados. Não que estes sejam os únicos a serem estudados, não é por aí. A gente está falando dos temas que têm uma maior possibilidade de aparecerem nas questões, mas que não são os únicos que a gente vai estudar, evidentemente. Temos também as ações coletivas realizadas ao longo do século XX, muitas vezes. Olha o período do regime militar, por exemplo, pessoal. A gente teve um movimento estudantil organizando manifestações. A gente teve, por exemplo, a Marcha dos 100 mil, realizada no Rio de Janeiro em 1968. Todos esses são exemplos de movimentos sociais. A luta pela anistia na década de 70, o movimento das diretas já, pessoal, na década de 80, no comecinho da década de 1980, o movimento Fora Collor, o movimento dos caras pintadas de 1992 também é um exemplo de movimento social. E mais recentemente a gente teve as jornadas de 2013 que tinham reivindicações múltiplas. Você se lembra, isso está bem fresco na sua memória. Você se lembra muito bem que começaram aquelas manifestações em algumas capitais brasileiras, inicialmente por conta do aumento da tarifa do transporte coletivo, mas que ganhou uma multiplicidade enorme de demandas. Uma luta contra a corrupção, uma luta exigindo melhores condições de saúde pública, de educação, de segurança, enfim, uma série de demandas sociais importantes que foram tratados nesse momento histórico. Mas vamos em frente no nosso top. Chegamos à 9ª posição, moçada. Democracia. Olha aí um tema que você também precisa estudar com bastante afinco. Democracia. E aí você remonta lá à Grécia Antiga, vai lá em Atenas. Vamos passear em Atenas? Olha que beleza. Atenas Antiga, cidade-estado da Grécia Antiga. Vamos lá. Pessoal, Atenas era uma das principais cidades-estado da Grécia Antiga, junto com Esparta, por exemplo, Corinto, Mileto e tantas outras cidades-estado. Você sabe que na antiguidade não existia uma unidade política na Grécia Antiga. Ela estava organizada de maneira descentralizada, ou seja, várias cidades-estado. O que é cidade-estado mesmo, professor? São cidades com autonomia política, militar e administrativa.
E Atenas era uma dessas principais cidades-estado da Grécia Antiga. E o que tem de importante em Atenas, professor? Atenas é o berço da democracia. Democracia que significa poder de todos, né? O poder para o povo, pessoal. Demos é povo, democracia, então, governo do povo. A democracia surgiu em Atenas. Depois das reformas sociais que foram feitas lá, as várias reformas sociais, os legisladores atenienses, não é? Como Solon, como Drácon e como Clístenes, que implantou a democracia lá na cidade-estado de Atenas. Agora presta bem atenção. A democracia em Atenas era restritiva, moçada, uma democracia excludente, ou seja, pequena parte da sociedade que tinha o status de cidadão. Quem que eram os cidadãos na Atenas antiga? Eram os homens, não é, maiores de 20 anos, nascidos na cidade, filhos de pai e mãe ateniense. Então, você percebe aí que as mulheres não eram consideradas cidadãs, os estrangeiros também não eram considerados cidadãos. Lembrando que estrangeiro era todo aquele que não era nascido na cidade-estado de Atenas, na polis Atenas. Temos também as crianças, né, os menores e os escravos. Portanto, democracia surge em Atenas, mas era uma democracia limitada, uma democracia para poucos. E é bom você traçar um quadro comparativo entre a democracia que vigorou na cidade-estado de Atenas e a democracia que a gente tem nos dias de hoje. O Enem pode cobrar esse paralelismo, essa comparação entre essas formas de ações democráticas, beleza? Outro tema importante é absolutismo, gente. Absolutismo dentro desse contexto, por quê? Porque o absolutismo era o famoso antigo regime. Você se lembra que já estudou sobre essa temática, não estudou? O famoso, o bom e velho ancião regime. O antigo regime, pessoal, que apresentava a concentração do poder nas mãos do rei. Então, olha só, se o poder estava centrado na figura do monarca, é claro que os direitos eram extremamente limitados. A cidadania era extremamente limitada porque o cara não era cidadão, o cara era súdito. Ele tinha que obedecer a Vossa Alteza, o rei. O exemplo principal de absolutismo foi na França, não é? O principal rei, o mais famoso, foi Luís XIV, o Rei Sol, l'État de Semois, aquele que construiu o Palácio de Versalhes. Então era uma sociedade de ordens. Primeiro estado composto pelo clero, segundo estado composto pela nobreza e o terceiro estado composto pelo restante da população, incluindo-se aí a burguesia, os trabalhadores urbanos, os camponeses, toda essa galera fazia parte do terceiro estado e não tinham direitos, algum, eram simples súditos. Portanto, do absolutismo acontece isso. E tem uma corrente filosófica que no século XVIII, não por acaso conhecido como século das luzes, vai começar a questionar toda essa ordem absolutista. Aliás, o próprio tema ancien regime, ou seja, antigo regime, foi essa galera que criou. Essa galera aí, pessoal, que eu estou dizendo é, por exemplo, John Locke, Montesquieu, Rousseau, quem mais? Diderot, D'Alembert, toda essa galera boa fez parte de uma corrente filosófica que criticou a estrutura política, social e econômica do absolutismo. Do que a gente está falando? Ora. A gente está falando do iluminismo, pessoal. Essas obras iluministas
influenciaram na realização de uma série de movimentos importantes. A Revolução Americana, por exemplo, que levou à independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, os Estados Unidos. Nós temos a Revolução Francesa acontecendo, influenciada pelos ideais iluministas. Nós temos o próprio processo das guerras napoleônicas. O próprio Napoleão Bonaparte é uma consequência da Revolução Francesa. O processo de independência, de emancipação política da América Espanhola e da América Portuguesa tem total influência das ideias do iluminismo. Então perceba, o iluminismo foi uma corrente filosófica importantíssima no século XVIII e também no século XIX. Falar em século XIX, moçada, olha só, liberalismo no século XIX. Tanto o liberalismo político, que já vinha lá atrás ainda, no século XVII, com John Locke, por exemplo, John Locke que influenciou na Revolução Inglesa e depois na Revolução Americana. As ideias de John Locke ressoaram por aí, que pregava o quê? O John Locke? John Locke pregava o liberalismo político, a limitação do poder dos governantes. E temos também o liberalismo econômico, moçada, importantíssimo também para o seu aprendizado. Liberalismo econômico começou lá com Adam Smith, lá com a obra A Riqueza das Nações. Você se lembra muito bem que você é um grande estudante, um grande aluno, adora história, então sabe disso. Lá no século XIX, Adam Smith começa a criticar essa grande intervenção do Estado na economia. Ele vai pregar o liberalismo econômico, o famoso laissez-faire. Beleza? Então tá. Temos lutas sociais, como nós já falamos, grandes lutas sociais que são importantes, como por exemplo, na Roma Antiga, as lutas dos plebeus por direitos, lutas por reforma agrária, o movimento dos escravos exigindo a libertação, exigindo a abolição da escravatura, são lutas sociais, pessoal, pedindo igualdade de direitos. Em relação ao Brasil, olha só, voto feminino. Você sabe que o movimento sufragista aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu também aqui no Brasil. A mulherada se organizou, foi para a rua, exige o direito à participação política e gradativamente a mulher vai ganhando espaço, direito à igualdade desses direitos em relação ao homem, em relação ao trabalho, por exemplo, em relação à participação política. Veja, por exemplo, no Brasil, a reforma do Código Eleitoral de 1932 implantou o voto feminino, moçada. Olha aí, o voto feminino pela primeira vez no Brasil é na reforma do Código Eleitoral de 32, depois incorporado à Constituição de 1934, a primeira Constituição da Era Vargas, né? Você lembra muito bem que na Era Vargas nós tivemos duas constituições. A Constituição de 34, democrática, liberal, e a Constituição de 37, que foi pauleira, que foi punk, que foi uma Constituição arbitrária, outorgada, autoritária. Beleza? Mais recentemente, a implantação, a incorporação dos analfabetos no direito ao voto no Brasil, ampliando mais ainda a cidadania em nosso país. Um tema que foi polêmico, discutido ao longo do século XX. Para você ter uma ideia, o próprio presidente João Goulart, lá quando discutia-se as famosas reformas de base, já falava em incorporar os analfabetos
junto aos cidadãos plenos, ou seja, aqueles com direito à participação política, direito ao voto. E é só a Constituição de 1988 que vai incorporar, que vai incluir os analfabetos como cidadãos plenos, com direito ao voto. Adelante então, meus amigos, chegamos à 8ª posição, apareceu ele aí, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu tô falando de Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas, pessoal, um personagem importantíssimo na política brasileira do século XX, o presidente que mais tempo ocupou o cargo em nossa república. Ele ficou de 1930 até 1945, de 30 até 45. Essa era Vargas, que é dividida em 3 etapas. Governo provisório, de 1930 até 1934, governo constitucional, que se estendeu até 1937, e por último, o Estado Novo, que foi até 1945. Não satisfeito, Vargas retorna à presidência, só que desta vez nos braços do povo. Getúlio Vargas foi pra galera. Em 1950 ele foi eleito e governou de 1951 até o seu suicídio, ocorrido em agosto de 1954. Getúlio Vargas promoveu ao longo de suas gestões, sobretudo, pessoal, ao longo da era Vargas, desses 15 anos, que vão de 1930 até 1945, importantes transformações políticas, econômicas, sociais e até mesmo culturais no nosso país. É Getúlio Vargas, o presidente que introduz uma forma de fazer política baseada no apoio advindo das camadas populares. Você acha que é por acaso que o nosso amiguinho Vargas começava seus discursos com trabalhadores do Brasil? Não, isso não é uma coincidência, isso não é fortuito, pessoal. Muito pelo contrário, o apoio político de Vargas vinha diretamente da classe trabalhadora, dos trabalhadores urbanos. Foi Vargas o criador das leis trabalhistas no Brasil. É claro, é evidente que essas leis trabalhistas foram fruto da luta histórica empreendida pelo movimento operário, pelo anarcossindicalismo, pelo Bloco Operário Camponês, pelo Partido Comunista Brasileiro, mas foi Vargas, o presidente, que sancionou as primeiras leis regulamentando jornada de trabalho, regulamentando a questão do trabalho da mulher, do trabalho do menor, os primeiros benefícios, os primeiros direitos, as primeiras conquistas dos trabalhadores vieram juntamente com Getúlio Vargas, que foi durante o Estado Novo. O Estado Novo é a ditadura Vargas. O Estado Novo 37 até 1945, é quando vigorou a Constituição Polaca. Polaca porque era inspirada na Constituição polonesa, tá ligado? É isso aí, moçada. Durante o Estado Novo, que foi uma ditadura Vargas, ocorre o processo de industrialização do Brasil, criação de importantes empresas estatais. Atenção aí, moçada, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, duas importantes estatais aí, indústrias de base, criadas pelo presidente Getúlio Vargas. Atenção, não confundam, hein? A Petrobras, Companhia Petrolífera Brasileira, a Petrobras, foi criada no segundo momento, segundo o governo Vargas, lá na década de 50, mais precisamente no ano de 1953, tá legal? Então não vamos confundir. No Estado Novo, CSN e Vale. No período democrático populista,
criação da Petrobras e também da Eletrobras. Beleza? Então a gente tem, com o processo de industrialização, vem engatado nesse processo, pessoal, urbanização. Muito simples de compreender, pessoal. Com o aumento das indústrias, sobretudo nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, o que acontece? Êxodo rural. Muita gente se desloca em direção a essas metrópoles em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. Por isso, temos aí esse processo de urbanização. Não pode esquecer também que foi Getúlio Vargas quem criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Lembrando também que essa CLT era inspirada na Carta del Lavoro de Benito Mussolini, il duce fascista italiano. Não se esqueça disso. E temos também a questão do nacionalismo. O governo Vargas, durante o Estado Novo, adota uma postura extremamente nacionalista, pessoal. Você viu ali a criação de indústrias de base, as empresas estatais. É uma postura de nacionalismo econômico. E a gente tem também, durante o Estado Novo, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil enviou para os campos de batalha na Itália a FAB e a FEB. A FAB, a Força Aérea Brasileira, e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, os soldados pracinhas. 25 mil pracinhas que foram bravamente lutar contra as potências do eixo, criando aí famoso paradoxo do Estado Novo. Afinal de contas, vivíamos internamente uma ditadura. O Estado Novo era um governo autoritário e lá na Europa a gente lutava contra outras ditaduras. Isso torna insustentável a continuidade de Vargas no poder, que ele acaba saindo em 45, em outubro de 1945, por pressões militares. Mas tudo isso a gente vai falar no decorrer do nosso curso. Fica tranquilo, fica ligado que a gente vai falar sobre todas essas temáticas. Mas vamos em frente aí, pessoal, top 7. Chegamos aí na 7ª posição, Antiguidade Clássica. Esse é um tema que eu particularmente adoro, pessoal. Antiguidade Clássica diz respeito a duas importantes civilizações: Grécia e Roma. Aí você pode se perguntar assim: professor, por que cargas d'água, Grécia e Roma são conhecidas como civilizações clássicas, civilizações da antiguidade clássica? Gente, isso ocorre porque Grécia e Roma influenciaram bastante na formação da civilização ocidental. Perfeito? É por essa razão, por influências políticas, por exemplo, né? Influências filosóficas, intelectuais, que fazem com que Grécia e Roma ficassem conhecidas como civilizações da antiguidade clássicas. Elas marcam a origem da antiguidade ocidental. Porque, olha só, quando a gente estuda a Idade Antiga, a gente vai ver antiguidade oriental, onde você estuda, por exemplo, as civilizações do Egito Antigo, da Mesopotâmia, os fenícios, os persas e por aí vai. Mas quando você vai estudar a Antiguidade Clássica, você estuda a Grécia e estuda depois Roma, porque eles são a origem histórica da civilização ocidental. A gente tem, por exemplo, a democracia que surgiu em Atenas. A gente tem também o militarismo, que ganhou um caráter profissional, um caráter assim extremamente importante em Atenas. Aliás, em Esparta, perdão. Esparta é
militarista. Então tá aqui é o desenho, olha só, Esparta, cuja principal característica era o militarismo. Agora sim, não trocando as bolas aí, moçada. Atenas, o berço da democracia. Que legal. Esparta, famosa pelo militarismo. Aí, quem assistiu 300 de Esparta sabe disso. Perfeito? Um outro assunto importante, papel desempenhado pela mulher na antiguidade clássica ocidental. O papel da mulher em Atenas, que era mais limitado, um papel de rainha do lar, não é mesmo? De dona de casa, de educadora dos filhos, de administradora do lar, diferente do papel da mulher em Esparta. Em Esparta, as mulheres recebiam treinamento, pessoal. As mulheres recebiam treinamento físico. Não que elas fossem para o exército, mas elas precisavam ser mulheres saudáveis para gerarem filhos saudáveis para Esparta. Filhos esses que seriam futuros guerreiros de Esparta. Então a gente pode até usar uma expressão de que a mulher espartana era parideira. Perfeito? Enquanto a mulher ateniense era mais subserviente, não é? Até aquela musiquinha do... Musiquinha, quando eu digo musiquinha, não é de forma pejorativa, não é? Muito pelo contrário. Aquela música do Chico Buarque de Holanda, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e glória de Atenas. Pois é, o papel da mulher diferente em Atenas e em Esparta. Outro assunto, outra temática importante ainda em se falando de antiguidade clássica é o helenismo, pessoal. O helenismo que vai ocorrer durante a dominação macedônica na Grécia Antiga. Começa com Filipe II e vai ter prosseguimento com seu filho, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, montado no seu cavalo Bucéfalo, conquistando a península, conquistando ali a Península Balcânica, conquistando a Grécia, as imediações, conquistando a Mesopotâmia, parte do Egito, conquistando partes da Ásia, construindo o grande império macedônico e promovendo a fusão dessas culturas, cultura da antiguidade clássica grega com a cultura ou as culturas orientais, ali egípcia, babilônica, gerando o famoso helenismo. Quando a gente fala de Roma, não pode esquecer basicamente da República Romana. Olha só, uma forma de governo importante que surgiu em Roma. A República, uma forma de governo que existe até os dias de hoje. E um órgão de poder que existe até os presentes dias, moçada. O Senado. O Senado, que era o Conselho de Anciãos lá da Roma Antiga, formada pelos patrícios, que eram a camada dominante lá da cidade de Roma, que, em virtude das suas grandes conquistas militares, conquistou inicialmente a Península Itálica, depois conquistou a Gália, conquistou partes da Europa centro-ocidental, depois brigou com Cartago, conquistou o norte da África e construiu um gigantesco império, famoso Império Romano. O Império Romano tem duas fases. Alto Império, a fase gloriosa de Roma, conquistas militares, grandes riquezas para Roma, grande número de escravos. Não se esqueça que na antiguidade clássica a mão de obra principal qual era? Diga para mim. Conte-me tudo, não me esconda nada. Mão de obra escrava, pessoal. Sistema escravista de produção, modo de produção escravista. E a desagregação do Império Romano, pessoal, desagregação do Império Romano, que acontece durante o Baixo Império Romano. É a fase que nós temos o fim das conquistas militares,
a falta, a carência de escravos, acontece também a expansão do cristianismo. O cristianismo surge durante o Império Romano, moçada. E ele vai crescendo, 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 se torna um problema. Os imperadores tentam coibir, não conseguem, e no final o cristianismo acaba se tornando a religião oficial do Império Romano. E finalmente tem as invasões bárbaras, que vão ser a última pá de cal, promovendo o fim do Império Romano lá em 476, quando o último imperador do Império Romano, Rômulo Augustus, foi destronado por Odoacro. Vamos em frente então, chegamos aí no nosso top 6, sexta posição. Opa, estamos em frente no nosso top 10. Já estamos na sexta posição. Sexta posição, tema que cai bastante, moçada. Um tema que precisa também ser estudado com muita atenção, com muito carinho. E aqui você vai ter essa explicação. Ditadura militar, ou como alguns gostam de tratar, regime militar. Aí fica a seu critério, tudo bem? Fica a gosto do cliente. Você pode chamar de ditadura militar, ou se você é meio que não de direita, você vai chamar de regime militar. O que é importante estudar nesse período? Questões políticas e questões econômicas, pessoal. Questões políticas, principalmente relacionadas aos famosos atos institucionais, que são aquelas normas baixadas pelo governo militar que asseguravam o funcionamento, a continuidade do regime militar. Com destaque aí eu poderia citar para você o AI-2, por exemplo, que implantou o bipartidarismo no Brasil. Durante boa parte do regime militar, só existiam dois partidos políticos: a Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição consentida. Beleza? E não pode esquecer também do AI-5. Ora, esse aí é fundamental para você estudar. O AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, pessoal. O AI-5 é o principal instrumento repressor do regime militar. O AI-5 que caçava direitos políticos, implantava censura nos meios de comunicação, limitava a questão do direito do habeas corpus, impedia o uso do direito do habeas corpus em casos de crimes políticos. Foi criado basicamente para aumentar a repressão política empreendida pelos militares. Aqui você vê uma charge, eu trouxe para você, sempre gostando de ilustrar as nossas aulas com charges bem interessantes, onde a gente vê os 5 presidentes militares. Todo mundo já sabe, mas se não sabe eu vou dizer, o período do regime militar vai de 1964 até 1985. Tivemos então nesse contexto 5 presidentes militares. E teve uma junta militar que governou o Brasil durante a doença de um desses presidentes, no caso o presidente Costa e Silva. Mas são, pela ordem, o primeiro, Castelo Branco, o segundo foi Costa e Silva, o terceiro, presidente Médici, fase em que é chamada de anos de chumbo no Brasil. O quarto, Ernesto Geisel. E, finalmente, o quinto e último presidente desse período, o presidente João Figueiredo. E nós temos, então, além da repressão política, que era a característica desse período histórico, pessoal, nós temos os movimentos sociais, muito importantes, movimentos reivindicatórios, exigindo o retorno da democracia no Brasil. Então perceba, uma parcela da sociedade brasileira criticava os militares, uma parcela se posicionava contra os militares.
Olha um exemplo aqui, ó, a passeata dos 100 mil que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, reunindo estudantes, intelectuais, artistas, operários, sindicalistas, e muita gente participou desse movimento aí, em 68, pouco antes da implantação do AI-5. Já no final da ditadura militar, temos a luta pela anistia, empreendida lá em 78, 79, e o movimento das diretas já, movimento famosíssimo, começou com a emenda Dante de Oliveira, deputado federal do PMDB de Mato Grosso. Essa emenda solicitava que a transição fosse feita pelo voto direto, ou seja, que os brasileiros voltassem a votar para presidente da República. Para você ter uma ideia, amiguinho, a última vez que o brasileiro tinha votado para presidente tinha sido em 1960, para eleger Jânio Quadros. Em 82, 83, tivemos o movimento das diretas já. 83, 84, ela foi votada em 84, foi derrotada, a emenda foi derrotada, foi vencida no no Congresso Nacional. Por isso que a transição teve que ser feita de forma indireta. E Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf no Colégio Eleitoral em janeiro de 1985. Em frente, meus queridos e minhas queridas, outro tema quentíssimo. Top 5 para você, tá na sua tela. Confere aí. Revoluções industriais. Olha que assunto legal. Olha que assunto palpitante. É importante você perceber aí, pessoal, que o conceito correto é no plural. Revoluções industriais, porque ela teve várias fases. Primeira Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII. Aconteceu aonde? Na Inglaterra. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, porque reunia as condições necessárias para a sua industrialização. Legal. Segunda Revolução Industrial, professor, com produção de aço, com eletricidade surgindo, com avanço nos meios de comunicação, nos meios de transporte. A segunda Revolução Industrial acontece praticamente no último quartel, ou seja, na segunda metade do século XIX, moçada. Novidade agora, a industrialização começa a se espalhar para outras partes do planeta. Você está ligado que a primeira revolução ficou na Inglaterra. A segunda revolução atinge outros países. França, Alemanha, Bélgica, Itália e até fora da Europa, hein? Estados Unidos e Japão. E depois, pessoal, a gente tem segunda metade do século XX, a terceira revolução industrial, cibernética, robótica, da informática e por aí vai. Importante, então, você perceber as características das distintas fases da industrialização. Outro assunto que também aparece constantemente diz respeito à exploração sofrida pelo proletariado. Os proletários eram os trabalhadores, a mão de obra, aqueles que não eram proprietários dos meios de produção. Ah, claro, professor Edenilson, os proprietários dos meios de produção eram os capitalistas, a burguesia industrial. Aqueles que eram desprovidos dos meios de produção, que tinham apenas a sua força de trabalho para vender em troca de salário, eram os proletários ou operariado. Claro que no início do processo da Revolução Industrial, eles sofreram muito. A galera comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Afinal de contas, eram longas jornadas de trabalho, eram
péssimas condições de vida, eram locais insalubres onde esses trabalhadores viviam, onde eles trabalhavam. Tinha uma exploração terrível de trabalho de crianças, pessoal. Olha só, trabalho infantil, jornadas de 14, de 16 horas, puxa vida, sem legislação nenhuma para defender os direitos dos operários, do proletário. Então o que acontece? Com o passar do tempo eles começam a se organizar, surgem as teorias sociais, as ideologias que vão defender os direitos dos trabalhadores. Socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, todas essas correntes de teorias que defendiam os direitos dos menos favorecidos a gente vai falar no decorrer do ano. Não se preocupe. Tá lá, pessoal, teorias socialistas é importante. Taylorismo e Fordismo também é importantíssimo. Olha, apareceu até o Charlie Chaplin aqui na imagem famosa do filme Tempos Modernos. Dá pra gente demonstrar isso aí, a questão da linha de montagem, não é? A questão do Fordismo, muito importante. O Enem gosta de cobrar esses aspectos, então você tem que revisar atentamente Taylorismo e Fordismo, além dos avanços nos meios de transporte, surgimento do navio a vapor, surgimento da ferrovia, surgimento do telégrafo, depois do telefone, pessoal, todos os avanços nos meios de transporte e de comunicação. Além do imperialismo do século XIX e do século XX, que era basicamente uma política de conquista de territórios ou de exploração de territórios. Por que explorar territórios, pessoal? Explorar territórios, olha só, séculos XIX e XX. Século XIX e XX, busca de territórios. Para onde que eles vão se voltar? Para dois continentes em especial, para a África e também para a Ásia, pessoal. E lá eles buscavam o quê? Professor, o que de tão importante os europeus capitalistas nessa segunda revolução industrial buscavam lá na África e na Ásia? Buscavam, pessoal, ou seja, matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor, para abastecer as indústrias do continente europeu. A Europa ficou pequena, a concorrência começou a aumentar, pessoal. Depois, principalmente, que surgiram os países que promoveram uma unificação tardia. Lembra quais são os dois países da Europa que tiveram um processo de unificação tardia? Exatamente. Itália e Alemanha. E aí promoveu um desequilíbrio das forças políticas lá na Europa, ou seja, aumentou a concorrência industrial e aumentou também a rivalidade militar, gerando como consequência, adivinha o quê? Duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 e a Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945. Fica ligadinho no lance, pessoal, não perde nada não. Número 4, moçada, já a gente chega no pódio. Estamos no número 4 aqui. Cultura negra no Brasil. Opa, para tudo. Essa é uma temática extremamente importante que sempre cai, pessoal. É quase que certeza alguma questão referente à história e cultura afro-brasileira. Afinal de contas, nós tivemos no ano de 2003 sancionada uma lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 10.639, que obriga
todas as instituições de ensino em nível de educação básica, ou seja, ensino fundamental e ensino médio, a promoverem aulas de história e cultura dos afro-brasileiros, valorizando uma parte da identidade cultural brasileira. E não apenas nas aulas de história, pessoal. Nas aulas de português, nas aulas de literatura, de geografia, nas aulas, até na aula de matemática, por que não? Mostrando aí a participação da identidade negra na formação cultural brasileira. Então, o que você tem que estudar com muita atenção? A resistência negra à escravidão, as várias formas de resistência que foram implementadas, tais como fugas, formação de quilombos, queima de plantações, aborto, suicídio, banzo, assassinatos de feitores, de senhores, o próprio quilombo de Palmares, que teve a liderança de Zumbi, o principal símbolo dessa resistência. Não por acaso, dia